E aí você entrou na Tropical quando e para fazer o quê? Foi em 2012 ou 2013. Aí na época... Então você combinou a sua empresa com a Tropical em período ou não? Assim, a vida toda a Tropical sempre esteve na minha vida. Então, quando eu estava em São Paulo, eu sempre participava de reunião de conselho. É uma característica da Tropical, né? Por exemplo, o Antônio Carlos mesmo, seu tio, né? Uhum. Ele lá no Pará, tocando fazenda no Pará, ele nunca deixou de se preocupar com a Tropical em Goiânia, mesmo 1000 e tantos quilômetros, isso nos anos 80, né? Que a comunicação não era o que é hoje. Uhum. Então, é uma característica, né? Assim, toda a família podia fazer o que for, mas estão de olho ali na empresa mãe, né? Eu acho, desde pequeno eu sempre escutei, né, que quem engorda o gado é o olho do dono. Então, a gente sempre tentou, assim, na família, isso foi sempre muito dito, muito combinado, de que as pessoas tinham que estar lá porque queriam, e também que se aquilo é nosso, que a gente tem que cuidar, não são outras pessoas, né, que tem que cuidar. Então, de alguma forma, a gente está sempre envolvido, seja... E aí tem momentos na vida de cada um. Então, eu tenho uma prima, por exemplo, que mora no Rio, mas ela está sempre em reunião. Hoje em dia é bem mais fácil, né, com a internet. Mas a vida inteira, nunca houve um momento da minha vida em que eu me afastei 100% da Tropical. Isso nunca existiu. Então, eu sempre participava de reunião, seja reunião de conselho. Mas quando você pulou para dentro? Foi em 2012. Em 2012. Fazer o quê? Na época, aí, a gente fez uma combinação e eu fui ajudar na aprovação de um dos empreendimentos. Então, que foi qual? Ainda está sendo discutido, né, que é o Antares, o aeroporto. E aí, na época, foi muito bacana, foi muito legal. Assim, a gente ia lá, ainda era fazenda, né? Naquela data lá, ainda estavam os terrenos, ainda não tinha começado a abrir a pista e tal. Então, a gente ia para conversar com os terreneiros, tomar café, comer pão de queijo com eles. E é um aprendizado de como construir relações, como construir negócios e como, acho que cuidar também das pessoas que acreditam na gente, né? De alguma forma. Então, eu ficava muito diretamente ligado na aprovação com Antares, com outras pessoas, né? E aí, sim, eu comecei a realmente, efetivamente, a trabalhar dentro da holding junto com a minha mãe. Também muito mais como, nessa época lá, né? Aprendiz do negócio todo. E aí, ao longo do tempo, eu fui assumindo cada vez mais responsabilidades, e aí o formato da empresa também foi mudando. Quando foi em 2021, 2019, porque aí depois, nesse tempo, em 2018, eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos, eu fiz um mestrado na Universidade da Califórnia, em Berkeley, no Vale do Silício, em Direito e Tecnologia, porque aí eu já tinha formado em Direito também. E aí, quando eu voltei em 2019... eu assumi uma coordenação do marketing institucional, que a gente faz um revezamento, né? Todo ano é de uma das 4 holdings que toma conta. E aí, em 2019, eu assumi, 2019, 2020. E aí, em 2021, eu comecei a fazer um trabalho também de administrativo financeiro junto com o Fernando, na empresa, na Beta, né? Da plataforma de aprovação do Antônio Carlos. E sempre na minha holding, né? E aí, de 2 anos para cá, eu continuo fazendo uma parte administrativa e financeira na Beta e atualmente, desses 2 anos para cá, eu acumulei o cargo também de, oficialmente, assim, minha mãe gosta muito do nome, eu não me apego muito, mas ela fala de você é a CEO da NAI. Mas eu fiquei nesses últimos 2 anos aí com a parte administrativa e financeira da holding também. Fala um pouquinho dessa holding, que é uma das 4 holdings. Então, que foi o processo natural da Tropical, né, ao longo dos anos? O movimento da Tropical sempre foi muito orgânico, né, sempre foi muito assim, aonde que a gente quer ir levando as coisas e a gente foi levando. Então, nesse processo esse ano a gente vai fazer 50 anos, né, foi 15 ou 16 anos atrás, que cada um dos irmãos abriu as holdings, né, com seus filhos, e aí a nossa plataforma é a ANAI, tinha outro nome, a gente mudou, que é minha, somos eu e minha mãe, e essa empresa é quem participa nos empreendimentos. Então, o meu papel é de
averiguar, checar ou acompanhar, acho melhor falando, acompanhar cada um dos empreendimentos que a Tropical tem, né, de sociedade, porque isso, a gente é sócio via as holdings, então tem que fazer todo o acompanhamento desses empreendimentos enquanto sócia e investidora neles. Então a gente participa das reuniões de todos os empreendimentos, ou a maioria deles, né, assim, porque, enfim, tem conflito de agenda, mas a gente participa dessas reuniões de prestação de contas, para entender como é que é o movimento do empreendimento, para que lado que ele está indo, para a gente entender a parte comercial. E aí tem as empresas que fazem a gestão lá operacional no dia a dia. A gente fica enquanto estrategista, digamos assim, né? A gente pensa na estratégia do empreendimento junto com quem está ali no operacional do dia a dia. E aí, eu e minha mãe, e isso vale para todos da família, não só para nós, e a gente também tem alguns investimentos que são fora do mercado imobiliário. Então, no nosso caso específico, a gente atualmente investe também numa startup que pesquisa um remédio para câncer de mama. É uma molécula muito específica, muito bacana, um trabalho muito bonito, cientistas de São Paulo, para um tipo de câncer muito agressivo, de câncer de mama. A gente também investe em uma startup que faz entregas em CEPs que não existem no mapa, então são pessoas, por exemplo, uma pessoa lá numa comunidade no Rio de Janeiro faz uma compra na Magazine Luiza, ela não consegue entregar, a Magazine Luiza não consegue fazer aquele trabalho de logística porque aquela pessoa não tem CEP. Então ele tem que entregar em outro lugar. Essa startup faz essa última que o pessoal chama last mile, né? Então a gente investe nessa startup também e temos alguns outros investimentos que são fora do mercado imobiliário. Mas é pouca coisa, o nosso grosso mesmo é no mercado imobiliário. Tá, e agora, como uma última pergunta, o que você diria para uma mulher que está querendo empreender no mercado imobiliário, que está entrando, que está vendo que tem uma oportunidade, que tem um campo, mas não sabe por onde começar, não sabe se vai ser bem aceita, é um mundo que ainda é um mundo muito masculino. O que você diria para essa pessoa? Faz com amor e faz. Coragem, né? Atuar com coração, porque eu acho que o mundo inteiro, todos os negócios, todas as cidades, a comunidade, a sociedade em geral precisa cada vez mais da atuação profissional das mulheres. A gente tem uma sensibilidade, tem um pensamento diferente que é o do homem, natural, né, que tenha, e eu acho que são visões complementares que ajudam não só o negócio a ser mais rentável, como a comunidade a ser um lugar melhor. Então, acredite no seu sonho. Eu acho que a gente nunca deve parar de sonhar na vida. Acredite que vai acontecer e trabalhe muito duro para que aquilo aconteça. E no mercado imobiliário específico, para além disso, isso vale para tudo, mas no mercado imobiliário, faça boas conexões. Eu acho que no mercado imobiliário ninguém faz nada sozinho. Relacionamento. Só que relacionamento verdadeiro, sabe? Eu acho que tem vários grupos no relacionamento mercado. Que não é verdadeiro, eu acabei de ler isso agora. Relacionamento que não é verdadeiro, que não é que você... Que relacionamento que não é verdadeiro é interesse. Né? Interesse, assim, interesse tem menos valor do que um relacionamento verdadeiro que envolve outros valores. Né? Uma coisa que eu aprendi muito no mercado imobiliário é que quando duas ou mais pessoas têm realmente o mesmo propósito para fazer alguma coisa, realmente o negócio sai. E aí coisas muito bonitas acontecem. Então, e eu acho que isso é uma coisa que eu encontrei no mercado imobiliário, que é a minha percepção, de que as pessoas realmente elas estão procurando pessoas que abracem um projeto juntos e que tenham a mesma visão a respeito daquilo ali. E aí, quando você se abre para esse tipo de coisa, quando, né, assim, às vezes a pessoa está com medo, está no início, mas, será que vão pensar de mim? Não, esquece, porque crítica todo mundo vai enfrentar na vida, não interessa o que a gente vai fazer. E só pega uma pessoa que está do seu lado, que acredita na mesma coisa que você, sonha e faz. E vai indo que vai acontecendo, a coisa vai acontecendo. Eu acho que o mercado imobiliário, uma das vantagens muito grandes é que a coisa dá tempo da gente ir refazendo o produto, repensando o produto, ele é uma velocidade mais orgânica. A coisa acontece de uma forma
não tão avassaladora como essa velocidade que a gente tem visto aí hoje em dia dos negócios, né? Que é, tipo, da noite para o dia tudo muda. Eu acho que o mercado imobiliário ele tem uma estabilidade maior, então ele permite que a gente se concentre em buscar boas pessoas, bons parceiros, pensar um bom projeto, pensar um bom produto para daí fazer um lançamento. Então ele cabe novatos. Cabe ótimas ideias. Então quanto mais boas ideias, bons parceiros, o mercado acolhe. Eu acho que o mercado imobiliário não tem, assim, se a pessoa faz um bom produto com boas pessoas, não tem como dar errado. Muito difícil dar errado. Então acredite, se você está começando no mercado, acredite, ele é um bom mercado. Mariana, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado por compartilhar conosco essas suas experiências. Obrigada. Pessoal, muito obrigado e continue conosco, nós vamos ter mais entrevistas como essa aqui durante o ano. Até a próxima.